Oi, vocês estão ouvindo? Oi, tem som agora? Agora deu? Ah, beleza. Que bom, então. Sejam todos bem-vindos ao nosso Saudavelmente. Deixa eu arrumar aqui. Oi, Fê, que bom te ver. Viviane, tudo jóia? Pessoal, então, um pouco antes da gente convidar aí a nossa participante de hoje, queria contar e compartilhar um pouquinho com vocês, né? Saudavelmente, ele nasceu lá em 2017, 2017, tô louca. A ansiedade. Em 2014, então, 2013 e 2014, logo depois que eu fiz o tratamento, né, para linfoma de Hodgkin, e a ideia era justamente poder compartilhar, ó, nossa convidada entrando, era poder compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu aprendi durante o tratamento e que com certeza teve um resultado muito diferente, assim, ó, fez eu ver as coisas de maneira diferente também. Então, claro que passaram os anos, muita coisa acontece, né? Agora veio essa pandemia. Beijão, Sabrina! Veio essa pandemia, a gente aprendeu muita coisa juntos também, né? É um período de bastante estresse, é um período que mudou muito do nosso comportamento, e então a gente precisou reaprender muitas coisas, e isso interferiu diretamente na nossa saúde. Isso fez com que a gente precisasse amadurecer em várias questões. Por isso a ideia do saudavelmente realmente tomou corpo, né? Então nós teremos aí uma gama de profissionais, eu intermediando, para a gente conversar sobre saúde. E a saúde, aprendi isso, né? Então é nosso bem-estar físico, mental e social. Então tem muita coisa para a gente discutir aí de todas as áreas. Um grande beijo, Marizel, Dil, a minha mãe que tá olhando, Irene, beijão pra todo mundo. Isso aí, né, Melão? Bora lá então discutir saúde. Então, para não perder tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar, explicar para vocês que essa semana é uma semana muito especial. O nosso programa será todas as terças-feiras, serão fóruns de discussão, então, sobre saúde, com profissionais aí, médicos, educadores físicos, psicólogos, nossa, são profissionais de todas as áreas. E eles vão estar discutindo conosco, então, várias questões da criança ao idoso. Só que para dar início, então, para esse lançamento, eu quis convidar pessoas que foram essenciais no meu tratamento para estarem comigo durante essa semana, que é uma semana muito especial. E então hoje eu logo vou apresentar ela, né? Que ela esteve comigo durante o tratamento. Amanhã serão os meus pais, porque amanhã é uma data muito especial. Então serão eles, a minha mãe também que passou por um tratamento de câncer, né? Então ela vai estar comigo também. E minha mãe e meu pai. Na quinta-feira a gente terá a minha nutricionista que me acompanhou no tratamento, doutora Tereza Cristina Blasi, que ela é incrível, é uma gênia, assim, tratando de nutrição conosco, falando sobre alimentação. Na sexta-feira terei as meninas do grupo Elas, outras convidadas especiais que passaram pelo tratamento também. Então chega de papo e vamos convidar então a Noeli Birk, ela que é enfermeira, deixa eu achar ela aqui. A Noeli que é enfermeira lá do USM, né? Ela trabalha lá na oncologia e estava durante o tempo do meu tratamento, ela estava lá. Então, Oh, olá! tudo bem, Tudo jóia, Noeli, contigo? tudo ótimo, tudo ótimo. Que Feliz de bom, estar aqui, feliz. que coisa boa. Vários anos depois, né? E a gente se reencontrar nessa, para mim, Bora. ocasião especial. Tu a minha primeira convidada, estando aqui no nosso Saudavelmente. Então, nossa, hoje eu estava emocionada, ansiosa, estava tudo e mais um pouco, porque é realmente a realização de um sonho. Eu Que imagino. bom que tu aceitou o convite de estar comigo aqui. Obrigada.
Então, falei um pouquinho, né? Me corrige se eu estiver errada, mas a Noeli trabalha lá na oncologia, né? É enfermeira, trabalha lá na oncologia, então, lá no USME, e cuidando de todos nós, né? Que por um motivo ou outro precisamos passar por esse processo, que é delicado, que precisa de carinho, e é tudo isso que a gente sente quando está passando por aquele momento e quando a gente entra em contato com vocês, que são pessoas muito especiais. Obrigada, Priscila. Assim, só da lembrança, né? E agradecer imensamente o convite de você lembrar da gente, né? Sempre, sempre costumo comentar, né? O quanto a gente está nas orações dos nossos pacientes. A gente diz, ai, Deus, o que está acontecendo? Estou precisando de oração. Eu sempre falo isso. Gente, vocês não fazem ideia do quanto as pessoas lembram de nós com carinho, quanto a gente é rico esse momento e o quanto a gente é grato também, né? Porque é uma oportunidade de enriquecimento da gente também. Conhecer vocês, passar por um momento tão especial da vida, tão significativo, né? E vocês ter essa lembrança carinhosa da gente, assim, é um abraço na alma, né? Porque a gente, né, perrengues no nosso dia, na nossa profissão, a gente sabe as dificuldades, né? E quando a gente vê você linda, maravilhosa, com um projeto tão bonito assim, nossa, é muito gratificante, muito, muito gratificante mesmo. Estou extremamente feliz, lisonjeada, né? Eu acho que esse ano a gente está aprendendo a trabalhar na tecnologia um pouquinho mais, né? Eu acho que ela veio como um fator positivo para ficar, né? Esse ano eu já fiz tanta curso, aprendizado à distância que a gente talvez não teria oportunidade de se distanciar, né? Esse teu pensamento de trazer a oportunidade de dividir com as pessoas, né? Quantas pessoas que estão passando pelo que você passou, né? E que sempre tem esperança no final do túnel, né? A gente precisa trabalhar essas questões. Mas esse significado que você está colocando na tua experiência, isso é muito, muito significativo para as pessoas ouvir, para elas te perceber e ver a lindeza da Priscila, né? Que ela está dividindo com as pessoas momentos difíceis, mas que sim, deu conta, né? E que a gente participou desse momento também, o quanto a gente lembra de você pequenininha, magrinha, se desconstruindo, que a gente sabe que o tratamento desconstrói, né? Linda, uma menina linda, chegando, cheia de vida, né? E que desestabilizou na época, te desestabilizou, mas você se reconstruiu em cima de tudo que te aconteceu. Então, eu acho que essa é o maior aprendizado que a gente tem, né, com as dificuldades que a vida nos apresenta, né? Mas, enfim, deixar você falar, né, conduzir a tua live, né, da maneira que você está pensando. Imagina, Noeli, todos os projetos que a gente começou esse ano, né? E bem como tu falou, a gente teve que aprender a trabalhar no meio digital. E É, hoje eu agradeço muito porque foi o que me possibilitou ter a ideia mesmo de trazer o programa, de agora fazer acontecer, né? Então foi um amadurecimento aí de 7 anos para nesse momento sim a gente poder levar toda essa informação. Num sim. primeiro momento eu pensava realmente só focado na onco. Hoje eu já penso que, como a gente sabe, as doenças elas vêm por coisas que acontecem no nosso dia a dia, pelos nossos sentimentos, pela nossa forma de reagir e também nosso comportamento, né, como seres humanos, assim também isso interfere e se reflete nas nossas doenças. Então, eu resolvi falar de saúde como um todo, em todos os âmbitos, né? Essa semana trouxe em especial, sim, a onco, porque foi o que deu o start para esse pensamento, né? E bem como tu falou, quando a gente se depara com algo diferente na nossa vida e que precisa que a gente amadureça na marra, né? Então, e eu digo assim que o que eu queria muito trabalhar é que as pessoas entendam que a gente tem opções, que não é mais um decreto, né? Que a medicina está aí, evoluiu muito, que a gente tem que contar com o apoio, sim, das pessoas, dos profissionais, da nossa família, para a gente conseguir seguir firme, pelo menos fazer a nossa parte, como eu digo, colaborar, porque também o nosso interior, o nosso pensamento
colabora muito para que a gente consiga ter um bom resultado. E isso eu acho que tu trabalha um pouco também, e eu já gostaria de ressaltar assim, a importância do trabalho de vocês, de realmente, vocês que são muito próximos a nós durante todo o tratamento, e que nos passam, naquelas horas que a gente está ali aguardando fazer a químio, por exemplo, vocês que estão do nosso lado, né? Então, nos passam uma coisa boa, um pensamento positivo, um sorriso, né? Mesmo embaixo da máscara, mas isso também é muito importante, né? A reação das pessoas perante todos os tratamentos. Com certeza. E eu lembro, assim, que lá em 2014, quando a gente se conheceu, eu estava passando um momento bem difícil na minha vida também, não era doença, mas era trabalho, né? Trocar de setor, num momento de sofrimento pessoal meu, né? E eu desci para o ambulatório, onde a Lucélia, que tu conhece, me acolheu, né? Então, o quanto a gente precisa de alguém que nos dê uma mão, né? Que nos abrace, nos diga, né? Vem cá que tem colo. Né? Então, a doença faz isso também, de oportunizar pessoas legais na vida da gente, né? E a gente precisa expandir esse olhar, né? E, na época, eu fiz a seleção para o mestrado e fui estudar sobre espiritualidade, né? Então, ali já, né? Isso, meu tema, minha temática, assim, que eu, né, tô todos os dias imbuída de estudar, de me aperfeiçoar, espiritualidade e cuidado paliativo, que caminham junto, né? Que a gente tem muito tabu de falar da morte, né? Mas só morre bem quem vive bem. Então, todos nós sabemos que a gente um dia vai morrer, né? Mas a gente tem medo de falar. Então, o quanto a doença, a oncologia também caminha junto. Todo paciente que tem um diagnóstico de câncer, o primeiro pensamento é morte, né? Nossa, eu vou morrer. Então, o que a gente faz enquanto enfermeiro quando os pacientes chegam em primeira vez, e deve ter acontecido contigo? A gente faz uma consulta de enfermagem, acolher aquela família, aquele paciente, né? E o quanto a gente fala, assim, o quanto é importante falar. Comunicação é base, né? Para a gente fazer as nossas escolhas saudavelmente, como é a tua página, né? Saudavelmente não é você ser só um corpo físico, você tem que ter saúde espiritual, saúde mental, social, a tua família te acompanhando, né? Então a gente observa o quanto, às vezes, as pessoas chegam doentes e não é doente do câncer. Não é doente da patologia, já é uma doença social, uma doença de tristeza, uma doença de várias faltas que a gente não percebe, né? E muitas vezes a doença física, ela nos faz nos perceber, né? Opa, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu fiz até hoje? O que eu posso fazer para melhorar, para colaborar com o tratamento, né? E a primeira coisa é falar sobre. Eu percebo assim, muitas vezes os pacientes chegam com um familiar do lado, né? Tu era uma menina quando chegou, né? Teu pai e tua mãe devem ter, assim, chorado muito escondido para você não perceber, né? Então, é uma forma de proteção. Mas o quanto a gente, assim, estudando espiritualidade, a gente percebe que a comunicação é base, né? E quando as pessoas dizem, poxa vida, você tá com esse diagnóstico, muitas vezes os amigos somem, porque não sabem o que dizer, né? A família bate nas costas e diz, vai ficar tudo bem, né? A gente quer que fique tudo bem, mas a gente não quer que passe panos quentes, vamos conversar sobre, né? Vamos tirar aquele elefante branco no meio da sala e conversar. Isso dá um apoio maravilhoso, porque as pessoas elas precisam conversar, né? E a primeira coisa é dizer essa palavra câncer. E é o que eu digo para os pacientes da oncologia. O câncer ele evoluiu tanto que as pessoas não têm medo da diabetes, não têm medo da insuficiência cardíaca, da hipertensão. A diabetes mata. A diabetes pode amputar teu pé, tua perna, né? E pode ficar cego, mas as pessoas não têm tanto medo, né? Então, assim, o câncer melhorou muito, tem tratamento, as pessoas têm qualidade de vida, né? Nós temos pacientes que são pacientes, inclusive, em tratamento hormonal, em mais de 10 anos, 11 anos, que têm perspectiva de mudar o foco, né? Então, a doença, ela nos fortalece, né? A doença, as dificuldades. Então, as dificuldades que eu estava passando lá em 2014 me fortaleceram muito, me deram um caminho, né?
Tanto que eu lembro que quando eu estava nos corredores, um dia, uma professora me chamou e disse, nossa, Noeli, você floresceu, né? Como você está linda, como você está bem, né? Então, porque você floresce. E é o que a Priscila está acontecendo, a Priscila está florescendo na página dela, nos sonhos dela, nas buscas, né? E é isso que faz bem pra gente. Isso é saúde, né? Isso é saudavelmente. É você em busca dos teus sonhos, é você não se vitimizar como paciente. Tem gente que termina o tratamento, que teoricamente a gente diz está curado, mas a gente percebe que aquele ser humano está muito doente. Ele precisa evoluir em outros segmentos da vida, né? Em relação a perdão, a rancor, né? Então, a falar sobre é o primeiro caminho, né? Falar com os amigos, ou se a gente não sabe falar, né? Chegar e dizer assim, eu tô aqui para o que você precisar, né? Se eu tiver que chorar, vamos chorar. Eu vou te abraçar e vou dizer, eu também tô com medo, mas eu estou aqui, né? Porque é natural, o câncer amedronta, assusta, desestrutura, mas existe um caminho, né? Então, hoje em dia, assim, a gente mesmo diz, na oncologia a gente não proíbe mais nada. Lá na tua época, não sei se tu lembra, mas a gente proibia muita coisa, né? Que, ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Era muitos cuidados. Hoje a gente diz, faça o que você tiver vontade, seja feliz, né? Coma o que você quiser. Higiene redobrada, muita higiene, claro, mas assim, faça o que te faz bem, o que te faz feliz, né? A família, às vezes, proíbe tanta coisa, assim, ai, vai fazer mal, né? Eu sempre cito nas minhas aulas Coca-Cola. Os pacientes têm muita sede de ice, de limão, assim, né? Então, eu disse assim, nossa, meu pai, uma vez uma familiar me falou, meu pai morreu com sede, assim, né? E eu proibi Coca-Cola. Eu disse, não se culpa. Você vai aprender, você aprendeu, né? Assim, mas a Sim. gente deve, né, fornecer ferramentas e a gente deve viver aquele momento, né? Porque, né, desde eu não sei se eu estou, né, respondendo da forma que tu gostaria, mas eu penso assim, ó, que existe muito luto patológico, né, que a gente fala assim, que as pessoas, eu proibi tanto a Priscila, eu proibi isso, proibi aquilo, né, assim, claro que você teve uma recuperação, você se construiu, você tudo, mas tem muita gente que fica com culpa, né, por que que eu não fiz isso pelo meu pai, pela minha mãe, né, então eu percebo assim que as coisas evoluem nessa forma, falar sobre, desmistificar, né? E vivenciar aquilo. Não adianta você só botar debaixo do tapete, vai ficar tudo bem, minha filha, vai ficar tudo bem. Vamos conversar se não ficar, né? Então, a gente sabe que o quanto as dificuldades elas nos paralisam, mas elas também nos fortalecem, né? Você saiu fortalecida, você está mostrando para os teus amigos, para os teus conhecidos, o quanto você se fortaleceu, né? Então, as dificuldades, eu acho que elas vêm para isso. E autoconhecimento, a Priscila se conheceu, ela se revisitou, ela entrou aqui dentro, né? Dentro dela, foi procurar significados e sentido, né? Eu acredito muito, né? Falando sobre espiritualidade, no adoecimento, sobre doença, que a gente evolui e a gente encontra respostas dentro da gente, né? Tudo na vida tem um significado, tem um sentido. Eu acho que dessa forma a gente se fortalece. Com Eu vi que o certeza, Aleph sabe? entrou ali também. Hum, Eu vi que o Aleph entrou ali também, um queridão, paciente nosso, que está na live ali. Adorei ver que ele está que participando, coisa ele boa, também. né? Ele também é uma figura muito especial. E eu digo, esse é o poder também que a gente tem nas redes sociais, né? Que é poder expandir isso, levar para o máximo de pessoas, porque eu não sei se é porque eu era nova e daí na época ficou mais evidenciado, né? Mas as pessoas tinham muito isso. Eu brinco assim, ó, que às vezes quando as pessoas nos ligam, quando a gente está em tratamento, as pessoas já falam assim, oi, tudo bem? É aquele cuidado, né? Então, assim, ó, e eu sempre digo, fale que está tudo bem, porque isso também, eu sempre falo assim, ó, o câncer, ou o câncer, o tratamento, em qualquer doença, não é a tua vida, é algo a mais na tua vida. Então, não deixe de viver porque existe, porque precisa fazer um tratamento. Né? Tu vai passar por isso. Então, eu digo assim, ó, não deixa de sonhar, não trava teus sonhos, não faz isso. Porque daí, depois que passar, o que tu vai ter?
Então, a gente precisa sonhar, a gente precisa pensar para frente para realmente ter força para seguir o tratamento e para seguir de uma maneira mais, pelo menos com uma visão mais positiva disso tudo. Eu não sei se ela ainda está na live, né? Mas eu vi que a Liane Rocha, ela tinha entrado ali. E a Liane foi uma das primeiras pessoas que me visitou quando eu recebi o diagnóstico. E ela tem uma filha, a Lívia, que passou exatamente pelo mesmo tratamento que eu. E a Liane, quando visitou a minha família, ela disse algo que eu uso muito e que, inclusive, eu usei para justificar o programa, que é o não existe um porquê, mas um para quê das coisas acontecerem. Então, durante todo esse tempo, eu sempre pensei no para quê disso tudo acontecer. Hoje, trazer-o saudavelmente é um dos para quês que eu tenho. Porque, graças a Deus, eu tive o auxílio de vocês, recebi tanta informação de como as coisas poderiam ser mais leves e eu seguir vivendo, né? Então, bem como tu falaste, eu fiz show na época, eu convivi com os meus amigos, claro que dentro de todos os cuidados. Eu tive uma boa alimentação, comendo coisas diferentes, mas a gente ajustou para que tudo eu tivesse uma boa imunidade e tudo mais, né? Então, a gente poder levar esse acesso para as pessoas, para que elas talvez pensem de uma forma diferente, né? E consigam se reconstruir também durante o tratamento. E sim, abala, né? A minha mãe estava ali também, disse que lembra de ti, que te achava muito bonita. A mãe também passou pelo tratamento logo após, né? Então, realmente, e eu digo, a gente precisa conhecer essa força que tem dentro de nós para passar pelo tratamento, né? Isso é essencial, assim. E a gente é mais forte do que a gente imagina, né? E a gente percebe, assim, que quem eu era lá atrás e quem eu sou, né? As coisas, elas vão se modificando e a gente aprende com essas dificuldades. São elas que nos identificam como ser humano, como mulher, como mãe, como profissional, né? Então, você tem uma bagagem hoje que o câncer te proporcionou, né? As pessoas, nossa, que coisa, se ela falar isso, o câncer foi uma coisa boa na tua vida. Por que não, né? Porque ele traz significado para a gente, ele te proporcionou um repensar da tua vida e que você hoje é um ser humano diferente, tu vai acolher muito mais as pessoas, né? A quem precisar de você, a Priscila vai estar lá, né? A Priscila vai dizer, olha, gente, eu dei conta, eu tô aqui, eu também passei por isso, né? Então, infelizmente, a gente percebe, assim, que tem pessoas que se vitimizam muito, vão para o quartinho escuro, vão curtir a fossa, vão chorar, né? Assim, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Deve chorar, se precisar, se vitimizar, assim, mas o dia tem que voltar ativa, né? Tu precisa pensar que você precisa dormir de noite legal para outro dia você acordar e tentar a tua vida da melhor forma possível. Se você trabalha, você não tem que ficar paralisada com a doença, né? Como a Priscila fazendo show. Isso era vida para ti, isso era você, né? Então, assim, eu sempre digo quando os pacientes chegam para mim, assim, quem é a Priscila? Me conta quem é a Priscila, porque a gente vem a conhecer vocês ali, né? E quanta coisa legal e bacana que vocês têm para trazer para a gente também, para trazer para as pessoas, para compartilhar, né? E isso não tem preço, né? Porque uma sala, por exemplo, ali, eu vejo assim que vocês se conversam muito, né? E as salas de espera de consultório, que acho que o diagnóstico envolve muito sofrimento, muita demora, né? E então, até que se resolve, se esquematiza um protocolo de tratamento, tem muita conversa paralela, muita gente que diz, eu tô aqui, eu já fiz 2 ciclos, eu já fiz essa quimioterapia, eu já passei por isso, né? E às vezes a gente está focado ali naquele celular, não olha para os lados, né? Hoje a tecnologia te fecha tanto a tua visão, né? Então, o quanto é importante você conversar, olhar para a pessoa ali do lado, né? E pensar, ela já passou por isso, ela está ali, ó, ela está inteira, né? Como a gente diz, o cabelo cai, mas a gente não deve deixar cair a tua saúde mental, a tua autoestima. Né? Hoje em dia, assim, eu digo para as pacientes, né, que realmente a mulher, o cabelo é uma parte bem importante da vida da gente, né, que nos qualifica, o nosso rosto, enfim,
E hoje em dia tem tanta coisa, tanto acessório, tanto lenço, né? Esse dia uma paciente me disse, eu nunca me cuidei tanto que nem quando eu estava sem cabelo. Eu usei todos os acessórios possíveis, eu passava batom, eu adorava comprar batom, eu ia na farmácia só para escolher uma cor diferente. Então ela se curtiu. Por que não? Por que que eu tenho que me fechar assim, né? Tanto nesse mundinho assim de ai, tô doente, tô pálida, tô isto, aquilo. Não, né? Porque a gente tá vivendo. Hoje eu tô vivendo, amanhã a Deus pertence, a gente não sabe, né? Às vezes as pessoas estão saudáveis aí dizem, ai, você que tá com câncer, você que vai morrer. A Noeli pode amanhã não estar mais aqui porque é atropelado na rua, ou ter um mal súbito, enfim. Então, o quanto é importante a gente viver hoje, viver agora, né? E viver saudavelmente, né? Escolher, fazer caminhos, fazer escolhas saudáveis, né? O quantas vezes as pessoas se maltratam até chegar num diagnóstico, né? De qualidade de vida que a gente fala, né? De não se cuidar pessoalmente, não cuidar da sua alma, não cuidar do seu físico, né? Não fazer mais escolhas, mas tudo isso, cada um tem o seu ciclo. Eu acho assim que a gente não pode se colocar na vida do outro, assim como o outro não se coloca na vida da gente, mas a gente tem a obrigação de ter empatia, né? De perceber que aquela pessoa pode ser eu amanhã. Né? Então, ninguém está Isso. livre, ninguém está livre. Então, o quanto a gente pode ser importante na vida do outro quando a gente baixa algumas barreiras e se percebe assim, ó, eu, Noeli, sou enfermeira hoje, amanhã eu posso ser um paciente, amanhã sou eu de paciente ali, então a vida é frágil, a vida é um sopro, né? Melhor vivê-la, curti-la da melhor maneira possível e sim, o câncer tem luz. Hoje, sim, a gente percebe, nossos pacientes vêm nos visitar, vocês se lembram da gente, né? Sim, então, a Noa, a do cabelinho vermelho, como todo mundo me conhece, Uhum. então, o quanto é bacana ver vocês crescendo, as crianças, né? A gente atende muito criança também, que vem adolescente, vem adulto conversar com a gente. Isso é maravilhoso, né? Que aquele É. serzinho lá evoluiu tanto e hoje está uma pessoa que está colaborando, está ajudando, está crescendo, né? Então, é muito gratificante para a gente ver esse lado de vocês Sim. evoluindo. E grava muito, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o tratamento, lembro bastante de ti, né? Da Lucélia, da Clândia. Eu acredito que ela estava grávida na época, assim, foi quando ela engravidou. Então, eu lembro de várias coisas, e bem como tu falou, óbvio que nos marca, né? E tu sabe que eu vejo isso, nisso tudo, eu vejo da importância da gente compartilhar a nossa história. Até eu vou te dizer assim, aqui eu sempre falei do câncer, mas por um bom tempo eu nunca ia muito a fundo, falava bastante assim, ó, mas não com uma certa ressalva. Enfim, no ano passado foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realmente dar uma palestra desde quando eu descobri até o dia de hoje, né? E o quanto isso tem um efeito nas pessoas que passam por isso, que tem alguém em casa. Então, bem como tu falou, assim, muita coisa a gente guarda. Desde quando eu fiz o tratamento, muitas pessoas me procuram. E eu acredito que isso acontece com outras pessoas que passam pelo câncer também, ou por outros tipos de doenças, para saber. Porque, às vezes, tem até vergonha de perguntar para o próprio profissional, né? Mas, por exemplo, de pessoa para pessoa, né? De chegar e falar como que foi para ti, como é que tu procedeu, o que que aconteceu, me conta, isso é normal, isso não é, né? Então, eu vejo a importância que tem da gente compartilhar a nossa experiência para que outras pessoas também digam, ok, tá tudo bem, né? Então, vem dicas, vem tudo, nada, não digo que as coisas sirvam iguais para todos, né? Mas isso também te dá uma segurança. E assim como eu me espelhei em algumas pessoas, eu acredito que a gente contando a nossa história também, para quem está vindo agora, é dizer assim, olha, tem como, a gente vai passar, né? Isso que eu acho bastante importante, assim, do compartilhar o que aconteceu. Da força, né?
Isso, exatamente, porque tem pacientes que a gente sempre diz, eles não olham para a quimioterapia, né? Para aquela bolsinha que a gente pendura ali, né? Então tem meio um sentimento de, tira daqui, né? Eu sempre digo, olha, acolhe teu tratamento, olha e perceba que agora a quimioterapia está sendo teu melhor amigo, né? Tua melhor amiga, acolha ela, vivencia esse momento, porque quanto mais medo e sentimentos de angústia, que a gente sabe que isso é científico, né? Quando você encontra sentido e você encontra a tua paz espiritual, a tua paz, enfim, tudo que você acredita que dá sentido, a tua família, vou lutar pelos meus filhos, pronto, esse é o sentido que você tem, né? Vou lutar pelo amor da minha vida, pelos meus pais, enfim, isso ressignifica dentro de você. Agora, a partir do momento que tu entra lá dentro e tá inquieto, tá querendo que tirem aquele troço dali, eu percebi assim que pacientes tinham muito mais efeitos colaterais quando não aceitavam o tratamento, assim, chegavam lá muito nervosos, ansiosos, com raiva, né? Raiva do mundo, né? Porque eu com câncer? Né? E a partir do momento que eu fui estudar, eu também me pergunto por que aquela criança, né? Então a gente não tem essas respostas, mas daí quando você tem o autoconhecimento, você pergunta por que não eu, né? Quer dizer que o vizinho, o fulano pode, mas eu não posso ter um diagnóstico. Então, o quanto é importante o autoconhecimento, a gente se perceber assim, algo é para mim, né? Então, vou pegar esse algo e vou aprender com ele, né? E olhar para a quimioterapia como olhar para o tratamento, o comprimido, enfim, o que for, como o melhor amigo no momento, né? Então, eu me perceber que a equipe, o médico, a equipe de saúde está ali caminhando comigo, né? E eu preciso me abrir, me colocar em conexão com essa equipe, com o tratamento, para que as coisas me favoreçam, né? Porque a angústia, né, todo o sentimento de estresse que a vida já nos dá, né? Todos os dias, ele também tem os picos de ansiedade que vai criar a cortisona que a gente fala. A gente vai dormir mal, a gente vai comer mal, a gente vai estar sempre mandando para o universo sentimentos ruins, né? Então, a partir do momento que eu me conheço e vou dizer, tá, eu estou doente, mas eu vou enfrentar, eu vou pegar a mão de quem está me oferecendo, vou seguir, né, o tratamento, vou seguir, vou olhar e vou saber que tem condições, né? Tem luz no final do túnel, como a gente fala. As coisas vão melhorar, as coisas vão passar. Hoje é um momento ruim, né? E a gente não muda. Esses momentos são para a gente passar por eles. E as formas como a gente passa é que determinam o nosso amanhã. Como que eu vou estar, se eu cresci, se eu aprendi com isso, né, é difícil não passar por um câncer sem se modificar, né? Então, o quanto a gente precisa olhar para dentro de nós e pensar algumas coisas e rever algumas escolhas da gente, né? Tomar uma aguinha. Com certeza, né? Fica à vontade. E uma das coisas bem importantes assim que eu vejo e que tu comentou agora é justamente ter essa confiança nas pessoas que estão ao teu redor, né? Que estão trabalhando com isso. E nisso eu gostaria até que tu comentasse um pouco assim, né, porque a gente sempre, quando eu converso com outras pessoas que estão fazendo o tratamento e converso com a mãe mesmo, como a gente sente um carinho especial e uma forma diferente de vocês de tratar nós como pacientes, né? Então, é algo muito próximo, realmente muito acolhedor. E a gente não vê isso em alguns outros ambientes, talvez pela correria, enfim. Mas como tu vê a importância dessa interação entre paciente, equipe, o quanto isso fortalece e qual o resultado que isso tem mesmo dentro de um tratamento? Eu acho assim que é de suma importância, né? Porque você, né, como doente, tu chega num momento totalmente vulnerável da tua vida. E se tu ainda encontra profissionais que não te acolhem, que não te explicam, que não te orientam, que não te
né, dão o suporte que você está precisando. Eu sempre digo que o cuidado não aconteceu, né? Porque enfermagem, eu sou enfermeira, né? Eu trabalho com o cuidado. Então, o cuidado, para mim, é o que significa na minha vida. Eu amo demais a enfermagem, assim, então eu sempre digo assim, ó, eu amo a Priscila, né? Eu amo meus pacientes, eu tô aqui, então Deus, o universo, o Buda, Oxalá, não sei, me deu a oportunidade de te cuidar, né? E isso não tem preço. Eu sempre digo assim que é tão especial a oportunidade da gente conhecer cada pessoa, né? Eu, às vezes, de manhã acordo e penso assim, quem que Deus vai me oportunizar conhecer hoje? Né? Quem vai ser a pessoa especial que vai me tocar hoje? Né? Então, porque sempre tem alguém que nos toca, né? E só que a gente tem que se abrir para isso, né? Então, eu gosto muito de sentar na frente do paciente, me colocar e perguntar, falar outras coisas também, né? Se sim, quem é você? Né? Por que tu tá triste hoje? Até na tua época, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, eu lembro de uma senhora muito bonita, fisicamente muito bonita, estava perdendo cabelo, enfim, só que ela estava muito triste, muito triste. E eu fui perguntar, né? Eu disse assim, o que está acontecendo, fulana? Por que tu tá tão triste hoje, né? E ela começou a chorar e me disse, o meu marido não me aceita sem cabelo, tá muito difícil lá em casa, né? Porque ele não me aceita, ele acha que a gente vai se separar, enfim, né? E, nossa, me caiu assim, porque eu pensei, mas que babaca, me deu vontade de dizer, porque tu é maravilhosa, cara, dá olha pra ti, quem não merece, né? É ele que sai de campo, mas claro que a gente não pode falar isso, né? Mas aquilo me marcou muito, porque daí quando eu fui conversar com a minha professora, eu disse, prof, eu ainda não tinha escolhido espiritualidade, né? Então eu disse, tem pessoas que vêm com alto astral, vêm lindas, vêm toda ali, ó, não reclamam que passaram muito mal em casa, mas no entanto tem algumas que vêm tão borocochô, tão deprimidas, tão entristecidas, né? E ela, Noeli, isso é espiritualidade, né? E eu, sério, né? Então, espiritualidade também tem a ver tem a ver com o sexo, né? A sexualidade é saúde, né? Quando tu fala saudavelmente, é qualidade de vida, né? E o maior sofrimento dela não estava sendo o tratamento, estava sendo em casa, porque o parceiro dela não olhava para ela, né? E daí tinha um menino do lado e disse: Nossa, a senhora é muito bonita. E ele era um garotão, assim. Ela ganhou o dia, né? Então, assim, porque eu sentei e disse assim: Tu tem que se olhar no espelho. Tu já se olhou hoje? Eu disse assim: Será que ele te merece? Eu disse: Não deixa as pessoas te machucar. Agora você tá com a faca e o queijo na mão. Te olha e te respeita. Né? Então, eu acho assim que todos os dias eu posso fazer esse feedback com o paciente, né? Não preciso falar só sobre doença, eu posso falar com o que está acontecendo lá dentro da casa dele, né? Então, o médico, né? Os pacientes chegam, o médico, assim, muitas vezes eles têm medo de conversar com o médico só vai falar da doença e do tratamento, né? E hoje não, a gente percebe que os profissionais estão mudando, que os profissionais estão dizendo como é que está a tua vida lá na tua casa? Né? Quantos pacientes acham que não dá para fazer sexo que o câncer pega, né? E, poxa vida, por incrível que pareça, tem vovôs que me chegaram ao pé do ouvido e perguntando isso, assim, não dorme mais comigo, sei lá o que, assim, o maior sofrimento, então, né? Poxa vida, você ter um colo de noite, poder deitar no ombro, conversar sobre. Então, a gente percebe que o contexto da doença ele envolve corpo, mente, alma, família, questões sociais, envolve o sofrimento, ele pode vir de várias partes, né? Então, eu, Noeli, como enfermeira, eu não posso me ater só ao tratamento químico lá. Eu tenho que ver o paciente como um todo, né? Porque o linfoma de Hodgkin, ele vai existir sempre. A Priscila aqui é uma, né? Eu tenho que perceber que você é única. Você é única e eu preciso te ver assim. Então, lá na consulta médica, às vezes, o paciente entra lá na porta, ele não precisa falar nada, mas a gente já percebe que algo está errado. Então, o quanto é importante os profissionais de saúde acolher esse momento, acolher o paciente como um todo, perguntar o que está acontecendo, né? E isso só vai acontecer se eu me abrir, se eu oportunizar isso também,
né? Então, você quer me dizer alguma coisa? Você quer me perguntar? Eu acho muito importante. E sempre digo que a gente é afortunado de conhecer os pacientes. Eu para mim, sempre foram os meus maiores e melhores professores. Eu aprendo assim diariamente, né? Eu acho assim que gratidão é o melhor sentimento que a gente deve ter sendo profissional, paciente, doente, e o milagre da vida de eu abrir os olhos todas as manhãs, né? As pessoas querem milagre, milagre, né? Quando falam, ai, talvez aconteça um milagre. Eu sempre digo, o maior milagre que a gente não percebe é abrir os olhos de manhã quando a gente acorda. A gente deveria ser grato por isso, né? Então, é um aprendizado constante se a gente está aberto para aprender. Eu acho que é E isso. como eu digo, que a gente não precise passar por algo que faça a gente se dar conta disso, né? Hoje, claro, eu digo que o câncer me oportunizou ter uma nova visão sobre várias coisas muito diferentes, né? Como tu falou, eu tive o acompanhamento durante esse tempo de vários amigos, graças a Deus que eu digo que eu senti que muitos se aproximaram e eu não me lembro de ter prestado atenção em quem partiu, assim, sabe? Então, eu tive muita sorte nesse ponto, assim, a de ter realmente bons amigos. E isso fez toda a diferença. E eu lembro que, às vezes, a reação que eu tinha era de eu mesmo colocar eles para cima, né? Vamos lá, vamos seguir a vida, porque a gente tem que pensar positivo. Né? A gente tem, eu digo, o tratamento já vem com uma carga. Então, não o alimentar, que a gente alimente com uma carga positiva, né? Que a gente dê um contra aí nele para que as coisas realmente deem positivo. Eu penso que o nosso redundante, mas o nosso pensamento e a forma da gente reagir, de ver a vida, não é algo ilusório. Não é assim, nossa, ela não está na realidade. Não é isso. Mas é a força de vontade que tu tem que ter para realmente a coisa seguir, né? Para a vida da gente ter um significado, assim, ó. E como tu disse, essa forma carinhosa como vocês nos tratam, e não só, mas todos os profissionais, né? Da saúde, assim, a forma como nos tratam, faz com que eu lembre exatamente de vocês até hoje, faz com que o meu tratamento não tenha sido algo, nossa, passei por um tratamento de câncer. Então, assim, ó, isso tudo influencia também na forma da gente seguir vendo as coisas. Né? Então, eu sempre falava, nunca foi ruim estar no USM, nunca foi, assim, eu nunca fui tão bem tratada quando a gente estava lá. Né? E a gente realmente tinha essa segurança, né? De estar indo para lá para que, ó, é menos uma, eu sempre brincava, não era mais uma, era menos uma, menos uma. Né? E as coisas assim iam acontecendo. Ó, a Lu entrou agora ali, um beijão para ela, né? Que estava também junto conosco lá na época. Então, assim, a minha ideia de trazer o programa é para que a gente realmente saiba que as doenças existem, que muitas vezes somos nós que também alimentamos elas, né? Então, como tu falou, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde social, para que a gente consiga levar a vida mais tranquila e mais uma boa, né? Porque a gente tenha esses cuidados, sim, mas que a gente saiba que nós também somos responsáveis pela resposta do nosso físico, né? Do nosso corpo. Então, a gente precisa aí desse equilíbrio. E ter bons pensamentos, né? Eu lembro que a gente tem pacientes assim que tu teve muito suporte, né, da tua família e tudo, e a gente percebe que tem pacientes que não têm. Tem idosos que não tiveram filhos ou filhos afastados. Então, aquele momento que eles estão com a gente, às vezes é o melhor momento do dia. Então, às vezes as pessoas pensam, ai, fazendo quimioterapia, fazendo tratamento, que dificuldade, quanta coisa ruim. E não teve muito tempo que o paciente começou a chorar, porque era a última quimio dele, e daí a gente, mas o senhor não está feliz, né? O senhor está terminando seu tratamento. Eu estou triste porque eu não vou ver mais vocês. Porque o melhor momento da semana dele era vir no tratamento, porque às vezes somos nós que falamos bobagem, somos nós que acolhemos, a gente faz brincadeira, a gente não fica ali, né? Alimentando a doença 24 horas por dia. É isso que a gente sempre fala
para os pacientes, não viva a doença 24 horas por dia, tenta se desligar, crie sentimentos bons, coloca o pé na grama, né? Eu lembro que uma paciente dizia que o neto dela, no meu mestrado, quando eu entrevistei, que o neto dela tinha sido uma das pessoas mais significativas da família, que disse, vó, vamos lá, que ele ia junto com ela na universidade, vamos lá, vamos andar de bicicleta, vamos abraçar as árvores, vamos botar o pé no chão. E ela disse que começou a fazer isso. Ela disse, mas espera aí, o meu neto, ele tem 7 aninhos, ele está me dando esse recado, vamos lá, parar de chorar. Que a perda de cabelo para ela foi muito, muito significativo, né? Que ela se olhou no espelho e disse, Deus, se tu tá me dando isso para mim, me ensina a sair dessa, né? E ela disse que ela dormiu, que ela chorou, chorou, chorou até dormir, né? E que quando ela acordou, ela disse que para algum lugar ela tinha ido, né? Que Deus, o universo, levou ela para algum espaço e que a partir do momento que ela acordou, ela disse, vou sair dessa fossa, dessa curtição aí de choradeira, porque tiraram a minha mama, né? Ela dizia que o colo dela era muito especial, que era o que os homens olhavam, era o que era bonito, que era significativo para ela. E ela se sentiu mutilada, né? Então ela teve o período de dor, de luto, mas chegou o momento dela que ela disse, vou sair desse sentimento, e o meu neto de 7 aninhos está sendo a pessoa que está me dizendo, vó, vamos botar o pé na terra. E que daí ela disse que a partir do momento que ela ia lá na universidade fazer o tratamento, ela começou aí olhar para fora, caminhar, né? Que é muito bonito ali, tem locais lindos para caminhar, e que ela fazia isso. E que a partir do momento que o neto dela falou isso, ela começou a se reconectar com a vida e ver que tinha esperança, né? Que eu posso fazer outras coisas, que eu não tenho que ficar pensando, trancada dentro de um quarto e chorando e vivendo a tristeza do diagnóstico, porque sim, traz várias consequências para a gente, né? De quem está doente, enfim. Mas eu também tenho que pensar que eu tenho que fazer a minha parte, né? E essa parte tem a ver com sentimentos bons, de eu sair, né? Não tenho que ficar pensando. As pessoas falam, né, que são muito olhadas na rua, que isso incomoda, né? Mas eu acho que incomoda mais a pessoa que não te conhece, que está ali te espiando, do que você mesma. Porque você começa a aprender a te curtir, a te olhar, né? E pensar assim, ó, que tudo é mais urgente, que a gente não tem que comprar roupa para guardar no armário, né? Que a gente não tem que esperar o domingo para fazer uma sobremesa gostosa, se eu tô afim, né? Viajar, ver as pessoas que a gente está com saudade, dizer eu te amo, né? Porque eu acho que o maior sentimento que fica é o amor, né? Eu até vi que o teu avô faleceu essa semana, né? E a tua escrita foi linda em relação a ele. E eu estudo, né? E tem uma autora que eu sigo que ela diz assim que até para morrer a gente tem a obrigação de sair pela porta da frente, que a gente nunca deve, que a gente não deve dar vexame, que a gente não deve sair pela porta dos fundos, a gente deve morrer, sair pela porta da frente, né? E eu percebi que pela tua escrita, assim, o teu avô ele só não está mais aqui, mas ele visualmente, mas ele está dentro da Priscila e ele nunca vai morrer dentro da Priscila, porque o amor permanece, né? São os sentimentos bons que permanecem, os ruins a gente deve mandar embora, né? E no tratamento eu acho assim que isso é muito, muito importante. Os sentimentos que nós, profissionais de saúde, podemos promover no acolhimento desse paciente, né? E o quanto a família, os amigos, né, o núcleo, a relação, os familiares das pessoas podem ser importantes nesse momento, né? Então, não falar sobre, ou, o que eu vou falar? Você não precisa falar nada. Você pode, vem cá, me dar um abraço, né? Vou te dar um abraço, tô aqui. Se você precisar de mim, grita que eu vou correndo. Então, a gente não precisa ter uma frase pronta. A gente precisa acolher as pessoas, né? Da melhor forma. E eu acho que é o sentimento que prevalece. Quem tá vivendo isso nesse momento, eu até brinco, sabe? Eu digo assim, olha, na minha época eu era a única a andar de máscara, agora todo mundo tá andando, então só é mais um. Exato. Eu sempre falo, né? E tinha muito essa questão, né, do cabelo, e eu até digo assim, a força do pensamento é uma coisa muito louca, né? Porque no meio da minha consulta, da minha primeira do acolhimento ali, né?
tinha uma senhora junto comigo e a enfermeira disse que já podia cortar o cabelo. E o meu, eu não sei, agora eu fico pensando se fui eu que coloquei isso na cabeça, que ela falou que não ia cair. Pela medicação lá, não ia cair. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E o meu cabelo foi cair na sexta químio, né? Então, até lá, eu digo, ele ficou inteirinho, assim, ó. E hoje eu falo para as meninas, quando elas conversam comigo, deixa eu ver se tá... Voltou. Isso. Oi, voltou? Deu uma travadinha. Eu sempre falo com as gurias, eu digo assim, ó, o meu cabelo era lá no meio das costas também, né? Era enorme quando eu descobri. Eu digo assim, nunca fiz tanto corte como eu tinha vontade de fazer, como eu fiz naquela época. Então, eu fui experimentando de tudo que eu podia aí, até ter que realmente tirar todo ele. E brinco também, eu digo assim, olha, não é qualquer um que tem a experiência de saber como que é o sol e o frio na careca, porque esse nós temos a experiência, né? Então, eu digo todo esse bom humor, né? Esse pensamento dessa forma, assim, ó, eu digo, dá um gás diferente, assim, e até para as pessoas que estão ao teu redor, né? Então, porque também fragiliza, como tu bem falou, a gente tem uma força que não desconhece, talvez. Ai, eu não, acho que é a tua que tá caindo, né? Eu não te Agora eu ouvi, nem sei. eu não te Não, ouvi o último. não, eu digo assim, bem como tu falou, a gente tem uma força muito grande que talvez a gente até nem conheça, né? E as pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor acham muito frágil. Então, eu digo, compartilha também a tua força. Se tu tá se sentindo bem, diz que tu tá se sentindo bem. Porque isso também faz diferença, né, para as pessoas que estão em volta. Até a minha mãe, quando descobriu, eu não tive muito esse momento down, né? Eu até brinco, eu digo, acho que eu passei meio reto por isso, né? Não sei o que eu fiz. E a mãe, eu lembro que na primeira semana começou a dividir todas as coisas lá em casa, né? Ó, tu faz isso, tu fica com isso, tu não sei o que. Eu digo, opa, que isso? Vamos acordar aí. Porque a gente já passou por um, vamos passar por outro, né? Então, mas esse olhar tem que ser diferente, né? Eu digo, e a gente tem essa escolha, essa opção de escolha. Eu acho que sim. Tem gente que curte, né, a tristeza, que curte a fossa, assim, mas eu percebo que ela não te favorece, né? Sentimentos bons, eles vão melhorar, né, fisiologicamente o organismo. Isso cientificamente está comprovado que a gente melhora quando a gente tem bons pensamentos, quando a gente pensa em sentimentos que vão liberar endorfinas, enfim, né? Porque se tu ficar naquele quartinho, naquele teu mundo escuro, ai, com autopiedade, né, as coisas não vão te beneficiar, né? E mesmo as pessoas não se aproximam, né? Então eu lembro de você no teu alto astral, né? E isso cativa, motiva a gente assim, mas olha aí, ela tá tirando de letra, né? Porque é verdade, a gente não tem que estar se vitimando, a gente diz assim, ó, vem cá, senhor diagnóstico aí, ó, vamos dar um jeito, vamos encarar, né? Mas cada um tem o seu jeito, né, Priscila? Então a gente não é uma receita de bolo, né? Assim como tu disse, a tua mãe já foi lá dividindo as coisas. Mas tudo bem, vamos falar sobre, né? Porque uma das coisas que a gente fala em relação ao dividir coisas, né? Mãe, tu tá com medo de morrer? Só que provavelmente você não vai conversar sobre isso, porque tu já disse, vamos passar, né? Mas as pessoas também precisam falar sobre isso, porque às vezes o sentimento é esse de que, eu vou morrer e eu preciso falar sobre isso, né? Então, morrer nós não sabemos, ninguém sabe, o médico não vai poder dizer isso assim, cara, tu vai tirar de letra, tu vai ficar 100% bom ou você vai morrer? A gente não tem essa ferramenta, né? Ninguém pode te garantir, mas também não podemos dar a tua data de, né? Vai partir daqui desse mundo. A gente não pode, mas é importante falar sobre, né? Eu acho assim que também a doença ela aproxima, o sofrimento aproxima, né? Então, assim, parece que a gente aprende a dizer eu te amo mais facilmente, né? A gente aprende a fazer carinho, acolher, a família, parece que ela se reestrutura e se reencontra,
né? Não é uma regra geral, porque também, né, nas entrevistas que eu fiz, muitas pacientes relataram que teve familiares que não foram visitá-los porque tinham medo de tocar no assunto, enfim, foi uma evasão. Sim, Mas geralmente o teu núcleo familiar, que pais, irmãos, né, a proximidade, esses eu acho assim que se fortalecem muito, né? Eu lembro do meu divórcio, assim, que meus irmãos, grandão lá do interior, a gente não tinha muito esse acarinhamento, né? E a gente começou a dizer, eu te amo, quando a gente se ligava, né? Então, eu fui cuidada por eles, então eu acho assim que o sofrimento lá do meu divórcio, assim, me fez ter um colo de família de novo, né? Porque você precisa de certa forma, né? Saúde mental é isso, você se sentir amada, acolhida, né? E isso te dá um gás, te dá um up, né? No tratamento, enfim. Então, a família ela não faz ideia da importância que ela tem no núcleo, né, do tratamento, porque o tratamento ele não é só medicamentoso, né? Eu acho assim que a comunicação, o acolhimento, ele é terapêutico, né? Porque é muito bom a gente ganhar um abraço, é muito bom a gente ganhar um colo quando a gente precisa, né? Tu tá com uma gripe, tu tem necessidade de mãe, tu tem necessidade de sopa, de colo, de chá, né? São memórias emocionais que te remetem a isso. Né? Imagina uma doença que te limita, que tem sintomas graves, que te assusta. O câncer ele te leva para um processo de medo, muitas vezes te paralisa, mas daí você começa novamente a encontrar caminho, encontrar tratamento, né? Porque hoje eu sempre digo que tem, né? Tem vários tratamentos e as pessoas, como tu diz, né? Tu é prova disso, tu tá ali, tu passou por isso, tu, né, se curou, né? E as pessoas não podem ficar paralisadas lá atrás, elas têm que ter uma perspectiva, né? Trabalho, continuar sonhando, né? O teu sonho que você fala que tu tá, o teu bebê alimentando de 6 anos atrás, enfim, de 14, de 2014, né? Tu continua sonhando, tu criou perspectivas, e isso é saudável, né? Isso é saudavelmente, como diz a tua página, né? Porque a gente precisa ter perspectivas, né? Se tu fica só naquele teu mundinho de autopiedade, tu não vai encontrar caminhos diferentes e perspectivas de ver um futuro melhor, né? De namorar, de estudar, de viajar, enfim, tu não tem que interromper os teus sonhos, né? Eu acredito muito nisso, assim, parece que as pessoas, primeiramente, pensam assim, não tem o que fazer. Mas depois as pessoas começam a ver que sim, tem, que o coleguinha do lado que está sentado ali já passou por isso, já está lá na metade, e como tu disse, cada vez é um a menos, né? Mais um a menos para conta, né? Então, é dessa forma, acho que isso. que joia. Noeli, já estamos com um minutinho aí para terminar a nossa live. Olha só como passa voando. Mas quero te agradecer demais, assim, ó, pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Quero que tu entregue um beijo para todo mundo lá da enfermagem, né? Todo o pessoal que cuida aí com muito carinho de todos nós. E dizer assim, ó, que vocês com certeza marcam o coração das pessoas que vocês passam lá, que a gente não esquece mesmo. Só te agradecer pelo dom que eu digo que é a enfermagem, né? Porque é cuidar do outro. Então, te agradeço muito mesmo. Já convido o pessoal para amanhã estarem junto conosco novamente, né? Com os meus pais amanhã. Eu tô de nível amanhã, então meus pais vão estar comigo. Mas muito obrigada mesmo, viu? Agora temos aí 30 segundos. Tá. Então, sinta-se abraçada, primeiramente, né? Curte muito o teu dia de manhã, né? Faz uma live especial. E também dizer para vocês que cada paciente que surge é muito especial para a gente, que a gente ama vocês, a gente ama o cuidado, né? Sempre, a gente sempre tenta ser o melhor e que a gente é muito feliz de estar nesse caminho, de poder cuidar um pouquinho